Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Eu sou Eliakim. e nós estamos aqui hoje dando início a esse novo podcast, Fé Sem Filtro. É algo que Deus colocou em nossos corações. Queremos compartilhar nossas experiências, nosso aprendizado, a nossa vida cristã também, né? Nossas experiências. E Trazendo um pouco sobre tudo que nós aprendemos com a Bíblia. É lógico, a Bíblia é o nosso principal livro, tudo que nós buscamos treinar, nós utilizamos um contexto bíblico e aplicamos. E aqui você vai acompanhar isso, fé sem filtro. Acho que é, é até sem por filtro. isso. Sim. E então vamos lá. Então, com esse mais novo episódio, se olhar aqui, tenho 34 anos, amo neuroplasticidade, gosto muito como nosso cérebro se desenvolve e se Sim. transforma. E tô nessa jornada aqui na França. Eu e minha esposa, a gente mora em Paris, França. Estamos aqui há 7 anos. Aprendemos bastante. Tivemos muitas transformações. E queremos apresentar isso para vocês, né? Sim. Para ter essa descoberta gigantesca que é morar em outro país e ter essa onde temos uma divergência de cultura, Língua, de religião de tudo. também. É uma cultura, um choque muito grande cultural. Muitas das pessoas não imaginam, mas aqui na França, como qualquer outro país, pelo fator da cultura ser diferente, a gente acaba tendo várias divergências que é difícil a gente lidar no dia a dia. Sim. Eu sou a Jéssica, eu tenho 29 anos, sou casada com ele aqui há quase 8 anos. E nós já estamos morando aqui na França, fez agora esses dias 7 anos. E temos muito aprendizado aqui nessa terra e temos aprendido mais todos os dias, todo dia é um novo aprendizado e o nosso caminhar com Cristo também é, tem acrescentado muito nessa jornada nossa. Verdade. Acho que e um dos maiores aprendizados que a gente teve aqui, que é uma coisa que até hoje a gente tem certa dificuldade, dependendo do assunto, é a língua, né? É a língua. E quando chegamos, passamos apuros pra caramba por não compreender e não pedir, saber pedir, nem entender nada, né? Não entender nada. E assim, eu acredito assim, acho que não para todo mundo, mas especificamente para nós dois, muito difícil essa questão da língua, porque não temos contato assim com franceses diariamente. Principalmente eu não tenho contato com francês, eu não tenho ali uma vivência com o francês, mesmo no trabalho eu não tenho. Então, isso fica. é, o aprender solo é muito difícil se você não tem ali aquela convivência. Acho que uma das perguntas seria, mas como assim você mora na França, o Parece país louco. francês, e não tem contato com o francês? É loucura, Como mas, né? isso? Pensar nisso é loucura. Não, é loucura, mas É. como isso? Como é que você pode explicar isso? Então, né, a gente vive aqui, assim, eu não vou falar assim, no meio dos brasileiros, porque a gente também não fica assim no meio dos brasileiros. A gente fica muito reservado, né? Agora a gente está tendo um pouco mais de comunhão com outros brasileiros, né? Mas ficava muito assim, só família mesmo, sabe? Só a gente aqui mesmo, só família. E, e essa questão, né? A gente não sabe falar direito, mesmo para fazer amizade, é bem difícil. Era bem difícil. Interessante, mas mesmo em questão de trabalho, porque quando você chega aqui, você tem. É outra realidade, né? A gente acredita que vamos trabalhar aqui com franceses e no final você acaba trabalhando com português, ou até trabalha com francês também. Mas tem muitos trabalhos que você conversa com um francês e você passa meses e meses, só um exemplo, na área da limpeza. Você Uhum, passa meses e meses trabalhando e você, se você estiver fazendo o seu trabalho bem, uhum. você acaba não tendo esse contato. Não tem, é isso que acontece comigo. É empresa francesa, mas só que de vez em quando o supervisor aparece, mas eu me viro muito bem no de vez em quando.
aquele contato diário, aquela para manter uma conversação longa, é que eu começo assim travar o meu francês mesmo. Mas para resolver as coisas do dia, resolver tudo do dia assim, ó, eu me viro que eu não sei, eu uso ali o tradutor, já aprendo, né? Já adquiro ali palavras novas, porque aqui a gente vai aprendendo conforme a gente vai A sua precisando. necessidade, né? Se você precisa ir num médico ali, você já vai aprender palavras novas para o médico. Se você Lembrando, precisa ir no supermercado, você aprende palavras novas no mercado. que utiliza no supermercado. Lembrando que isso também não é de regra, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que nós temos passado com o decorrer do tempo. Eu mesmo, eu falo, não é que eu não fale, que eu fale bem, mas é que eu não Fala. conheço todas as palavras, né? E Uhum. às vezes é o que acaba Esquece, né? atrapalhando Aí, para tipo, fazer uma ligação. Mas é interessante, não? Vive na França e no final uhum. você acaba não falando francês, Uhum. não praticando o francês, né? Porque É. nós precisamos praticar para aprender, né? O que leva ao aprendizagem é a prática. E assim, não é uma regra geral de todos que vêm para cá, porque eu conheço pessoas que já falaram super rápido, mas aí às vezes tem um contato maior com o francês, que é o que facilita, acredito eu, né? Facilita no seu dia a dia. Você vai falando ali todo dia com a pessoa, você vai aprender. Vai ser muito doido. Pensando aqui agora, olha só. Quantas e quantas vezes. Isso é doido. Pensa só, quantas e quantas vezes é, estamos indo na igreja. Você conseguiu pegar o raciocínio? Não, não peguei. Quantas e quantas vezes estamos indo na igreja, frequentando a igreja, mas não praticamos O francês? a Bíblia? Ah, não praticamos a Seria a Bíblia. mesma coisa que Uhum, o seria a mesma francês. coisa. Você Às vezes você vai, você já é assim, há longos anos, né, já convertido. É que às vezes a gente tá ali tendo comunhão, tá indo na igreja, tá lendo a Bíblia, mas às vezes a gente esquece de uma das coisas principais, que é viver as viver, escrituras, viver o que tá viver a ali. Bíblia. E eu acho até que eu comecei, a minha jornada começou, foi ao contrário, eu comecei vivendo e depois que aí eu fui ler para aprender, aí quando eu li, eu falava, meu Deus, parece que eu já vivi isso daqui, meu Deus, parece que. E aí as coisas vai se conectando, sabe? É como se você pegasse um livro por completo e você lesse ele, um livro prático, lógico, um livro prático onde você pratica o que está lendo, Sim. e você lesse ele durante 3 semanas inteira, devorasse o livro e no final não aprendesse nada com ele. Você sabe o que tá, o contexto, o que ele quer te Uhum. falar, mas você não viveu aquele livro ali. Uhum. E muitas das vezes isso é muito interessante, porque esse livro aqui é um livro de conhecimento. É um livro de É conhecimentos, de conhecimento conhecimento histórico, mas também um livro prático. Porque e aqui tem espiritual. muita doutrina que nos ensina sobre riqueza, sobre a verdade, sobre o amor, sobre um casamento, sobre processo Criação com de os filhos, filhos. sobre cada etapa da vida. Sim. E imagina você pegar um livro, pegar 66 livros, ler de uma vez e não conseguir praticar nenhuma. Seria a Uhum. mesma coisa da gente aqui. Você vem para a França, mas você não pratica. Aham. Assim, eu acredito, né? A Bíblia, você pode pegar ela, você pode ler ela diretão, diretão assim, mas acredito, até porque é um livro que a gente vai ter que ler até o final das nossas vidas. Então, mesmo que você leia ela uma vez no ano, você vai ler, mas aí depois você volta, vai pegando versículos, vai estudando. Tem a Vai se teologia também aprofundando, tem a que teologia. estuda, né? Exatamente. Então, acho que você pode até, assim, se você quiser começar assim, lendo inteira, assim, ler, só passando as folhas, ler rápido, comece, mas você tem que começar a aprender aquilo e a colocar aquilo no seu dia a dia. Exatamente. E é isso que vai fazer essa mudança. E quando eu falo sobre a
a prática ela é guiada, tá? Não é uma prática solo que você Sim. vai pegar e você vai sair praticando. Um exemplo é quando o Provérbios 2 fala sobre a sabedoria, que a sabedoria é adquirível, você pode treinar para ter sabedoria. Uhum. É, não é que você simplesmente vai ler, seguir os passos e vai ter sabedoria, até porque a sabedoria, para você adquiri-la, você precisa amar a repreensão de Deus. Mas como amar a repreensão de Deus se você não está conectado com Deus? Sim. Então, é importante da gente estar conectado com Deus para amar a repreensão de Deus. Que na repreensão é o momento que a gente mais aprende, né? E você quer contar um pouco como é que você chegou aqui, até aqui? Porque eu sei, né? Claro que é para as pessoas, mas a gente não éramos um casal assim, como eu posso dizer, cristão, mas a gente acreditava, né? Mas não praticantes. Cara, a gente, como tem muitas pessoas também, Sim, que fala, sou cristão, porém não o sigo. Então, é, é como se falasse assim, não eu praticantes. sou e não sou. É, Eu sou e é não o muro, né? sou. Não, de fato não é. Porque ao mesmo tempo É, você está dizendo o que é, se você não faz nada daquilo que você está falando que é, então você não é, é o muro. não é? Uhum, Então, a verdade é que quando chegamos aqui, a gente se perdeu bastante, né? sim. A gente se perdeu bastante. É, muito das pessoas quando chegam se perde muito pelo poder do dinheiro, sabe? E quando eu digo poder do Poder de dinheiro, compra, é o né? poder Porque de não é nem que compra. ganhávamos muito Não, dinheiro, mas você consegue fazer bastante coisa, né? consegue. E antes, né, quando a gente chegou mesmo, as coisas eram mais baratas, era só nós, não tinha filhos ainda. Então era tudo mais Era fácil. churrasco e cerveja o dia todo. Era. Só que assim, a gente nunca foi de fazer farra Não. e A ir pra gente sempre foi festaiadas, mais sempre mais caseiro. caseiro. Mas não que beber também a gente considera como um pecadão, porque na verdade a bebida ela em si não é o pecado está da embriaguez. Mas devemos nos policiar porque nem todos têm o controle. A Bíblia ela nos fala muito disso, que devemos ter o controle, sermos ponderados. Se você percebe que não consegue, não faça. E no nosso caso, a gente não tinha o controle, então decidimos parar, né? Hoje não bebemos também. E questão também não é sobre isso também, né? Porque não é assim, não é pecado, né? Você beber, mas entra muito na linha assim, disso que você falou. Você não sabe o seu limite, né? E às vezes você tá ali, vai um, dois, três, e você tá bem, né? Você não caiu ainda e você acha que tá tudo bem. Mas a partir assim de um copo que você bebe, já muda Completamente. Já muda o completamente. status. Isso é verdade. E a questão assim, quando você começa a conhecer do mundo espiritual, você vê ali que a bebida, ela tira toda essa Toda a sua autoridade autoridade no mundo no espiritual. mundo espiritual, E exatamente. aí você fica sem armas Sem nenhuma, armas, desprotegida, como se tivesse uma desprotegida. guerra desprotegido, né? Uhum. Pronto ali para receber um dardo inflamado, com o inimigo um pensamento. Aí ele faz o que quiser de você, né? Porque você tá ali É isso mesmo. desprotegida. E a gente estava assim. Nós passamos aqui um bom tempo assim. E, claro, aconteceram bastante coisas. Aconteceram, falta de instrução também. Assim, eu não culpo as pessoas, eu não culpo ninguém, né? Porque tudo isso foi nossas Mas, escolhas. mas nunca foi algo assim na minha vida. Pra mim, nunca foi assim. Ai, eu não vou porque eu não gosto. Ai, por que que eu vou seguir Jesus? Nunca foi nada tipo isso. Eu sempre fui muito Você nunca teve uma aberta com isso. relutância, né, com isso, né? Não, nunca tive assim uma relutância. Foi falta mesmo de conhecimento De mesmo. conhecimento. Até porque também depois quando isso é um desejo que você já tinha há muito Já tempo, ela tinha. quando eu lembro, se eu não me engano, na época de 2022 que você engravidou, né, e Foi perdeu 2000, não, 2020, 2020. 2020 você engravidou, Uhum.
Acho que foi 2020. 2000, você engravidou e perdeu o neném. E nessa época, a gente já falava, né, de ir na igreja e tudo. Só que assim, a vida aqui na França, ela é uma vida, tirando do contexto da cultura do, vamos colocar, cultura brasileira, cultura francesa, são duas Uhum. culturas totalmente diferentes. A cultura brasileira é sem choro e mimimi, é uma cultura que a gente veio do vitimismo, a gente sempre está se fazendo de vítima, sempre carente emocional. E quando você chega na França, as pessoas são mais diretas, são mais frias. E não é que seja ruim isso de fato, mas pela cultura e a doutrina daqui, a gente acaba tendo esse impacto, né? E como a gente já chegou assim num meio não cristão, então foi muito difícil porque a gente sempre tinha essa dificuldade de encontrar uma igreja para ir. É, eu cheguei já muitas vezes pesquisar, e aí eu pesquisava assim, igrejas, aparecia igrejas, que aqui tem igrejas também francesas, né? Tem é, não só francês, Tem mas igrejas brasileiras também tem aqui. brasileiras, de africano, tem igreja de tudo aqui. E aí eu não consegui achar nunca igreja brasileira, né? Uhum. Nunca consegui achar. Eu pesquisava, olhava assim nas redes, mas eu não conseguia achar. E aí a As que gente, como a achavam não gente não tinha nem o tava ali endereço nem a já hora do firme, culto. né? Então ia passando os dias, passava meses, passou anos. E as que achavam não tinha endereço, não tinha o horário do Não culto, tinha, e a gente ia. na primeira que a gente foi assim, não tinha horário, o endereço tinha, mas não tinha horário, não tinha os dias de culto, então a gente foi assim, sem saber de Foi sem nada. saber de nada. A gente chegava lá, entrava, É, que é fomos engraçado. até lá, né? Tava Tinha fechado no uma dia. portinha, uma rua bem, sabe? A rua é movimentada, mas tinha uma portinha. E a gente tinha que entrar nessa portinha e subir as escadas, e depois tinha umas mesas assim, e a gente nem É. E sabia para se era quem não lá. conhece, como é que você vai imaginar? Aí eu fui lá e abri, eu nem lembro o que que era lá, acho que Você o pessoal foi. era um curso, que eles estavam dando Feira um curso. curso, alguma coisa. E eu não entendia que tinha uma igreja aqui que eles alugam o salão por hora. Então, tal hora era uma escola, alguma coisa assim, tal hora era a igreja, tal hora era um salão, tal Uhum. hora era. Então, assim, é um imóvel só que eles alugavam a hora, né? Então, É um salão, tipo um salão, né? isso, é um salão e eles alugavam a hora. Então, aí, como a gente não sabia a hora, a gente acabou entrando na, E aí na falou, ai, aula. não tem mais. Isso foi da primeira vez que a gente Foi. foi, né? E aí ficamos assim, perdido. Aí eu acabei vendo uma postagem e eu falei assim, eu vou. Aí vamos. E aí arrumamos aqui correndo, não sabia o horário, mas a gente foi. Eu falei assim, acho que eu já tinha visto um story antes que era tal horário. Acho que a gente chegou uns minutos atrasado ainda, né? Uhum, foi. Acabou dando certo. Mas é Deu interessante de certo. tudo que antes disso a gente já tinha conversado, a gente já tinha falado que ela queria conhecer, ela tinha esse desejo de conhecer já Cristo, de ter esse encontro com ele. E eu já vim de um lar onde minha mãe é cristã. Então, assim, eu já tive uma doutrinação desde pequeno, já vim de um lar cristão, Uhum. já conhecia, já frequentei muito na minha adolescência. E nessa época também já tive uma decepção também com a igreja, né? Fiquei um bom tempo afastado e eu tinha uma coisa no meu coração que me impedia muito de frequentar de novo, que era se eu quiser frequentar, se eu quiser ir de novo, que vai ter que ser porque eu quero servir a Deus, não porque ele pode me dar algo, porque ele possa me dar um carro, uma casa, ou Ou curar te alguma curar. coisa, ou tratar o meu casamento, Uhum. nada disso, mas eu queria ir para adorar o Senhor de fato. Porque muitas das vezes acaba sendo uma. Como eu poderia dizer isso aqui? Acaba sendo. As pessoas vão porque estão feridas, e eu entendo, eu super entendo. Uhum. Eu super entendo. A minha vontade é de que todos pudessem ir por, por de fato para adorar o Senhor, por reconhecer que Ele é Deus e que Ele governa sobre nossas vidas, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Minha frustração foi por isso, Mas mesmo que elas vão, né, por esse intuito de que já é uma cura, coisa de boa, buscar já é uma coisa cura, boa. buscar algo, se depois elas permanecerem é o que importa, né? Sim, sim. Mas que. Por quê?
Porque as maiores decepções que as pessoas vão na igreja e depois acabam tratando, generalizando tanto o cristianismo, né, os cristãos com a igreja, é que assim, elas vão por uma frustração buscando uma resposta de Deus, que eu não Uhum. discordo, tá? Acredito sim, nós temos que buscar a resposta, porque Deus ele fala que aquele que busca acha. Então você tem que sim buscar. Sim. E se esse for um motivo que levou você a ir, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas que não seja o único motivo. Porque e se esse problema for solucionado? Uhum. Ou se esse problema não for solucionado, porque nem todos os problemas que nós temos há de ter solução. Uhum. Não do Não, jeito que nem a gente todos. espera, Bom, né? a solução que nós E esperamos às de um vezes jeito ou de outro. a gente vai também com expectativa e a fé no lugar errado. A gente cria muita expectativa nas pessoas e cria muito fé nas pessoas. E aí a gente acaba se Se frustrando. frustrando, porque todos somos carne, então todos estamos sujeitos a errar e a gente erra. A Sempre gente erra. erra, a gente vai errar e Isso vai não nos acabar faz pecador, acontecendo. porque já somos É, lavados e remidos. Jesus já perdoou todos os nossos pecados, mas mesmo assim os nossos passos se apressam para o sim. mal. E aí a gente se Se frustra. frustra, e mesmo a gente não indo por esse motivo, às vezes a gente não vai igual a gente, não foi. Eu não falei assim, eu não vou. Tudo que eu fizer vai ser por Deus, vai ser por amor a Deus. Eu não vou fazer pelas pessoas, porque se for pelas pessoas, vai dar ruim, e aí a base não vai ser sólida e vai desmoronar. E esse foi um dos motivos. Falei, se for pra gente ir, tem que ser porque você de fato quer ir, não porque a gente precisa de algo. Lembrando de novo, não sendo uma crítica, se você precisa, vai, busca mesmo, porque. Mas não deposite sua fé em homens. Esteja ciente disso. E mesmo que Deus não te dê a resposta que você Procura, procura, entenda que tudo tem um propósito. Tudo. sim. Que Deus. É incrível, é incrível. Quando você coloca na mão de Deus, tudo, tudo, Até nas tudo tempestades, né? Ele tem um ensina, né? propósito. Ele ensina, ele transforma a gente, as pessoas que estão ao nosso à nossa volta, o nosso mundo, que eu costumo dizer, né? Que o nosso mundo é as pessoas que estão ali próximas da gente, os nossos esposos, nossa Exatamente. esposa, os filhos, amigos próximos. E às vezes acontece algo que vai transformar ali todo o seu mundo. Exatamente. Através de um problema, eu costumo dizer assim: ame o problema. Porque quanto mais você resolver os problemas, mais você vai aprender. O problema, ele nunca vem só com o problema, ele vem, todo problema tem uma solução. Se você não está tendo a solução neste momento, talvez você precisa subir alguns níveis para que esse problema seja resolvido. E foi até entanto isso. E ela falou para mim assim: "Não, quero ir porque quero mesmo e quero servir, eu quero conhecer, na verdade, né? Quero conhecer a Jesus, Eu porque já já senti ele me chamando há muito tempo. há muito tempo ela tem um testemunho muito forte sobre isso. E foi aí que decidimos ir. E é lógico, como todo empreendimento, quando você vai começar, você tem que saber se você vai conseguir aguentar a pancada ou não, né? Porque quando você aceita, você quer conhecer Jesus, você aceita ele como teu salvador e tudo, e você nasce uma nova criatura, vem com muita renúncia, muita renúncia. E eu falo Muita, assim, dia não é pesa. que você já tem que, mas o Espírito Santo ele vai trabalhar Ele te com conduz. ele te conduz, o Até Espírito Santo te conduz. conduz. Chega um momento que a gente está fazendo certas coisas e começa a Uhum. vir o Espírito Santo falando na nossa mente, ó, isso aqui não dá para você caminhar mais com isso aqui não, Eu você até, precisa mudar isso aqui. eu até, E eu até falei disso, né, num vídeo esses dias, porque às vezes as pessoas têm mania de ir lá apontar o dedo pro irmão, pro novo convertido, principalmente, né, os novos convertidos que estão ali conhecendo agora. Apontar o dedo, julgar mesmo, né? Mas não precisa, porque o Espírito Santo ele é vai o Espírito vai Santo. conduzir aquela pessoa, ele vai trabalhar naquela pessoa, e aí conforme ela vai buscando, conforme ela vai se entregando, ela vai sendo transformada a cada dia. Lembrando também que
devemos sim buscar a orientação, né, dos pastores, dos líderes, assim, da igreja que você congrega ou da igreja que você pretende congregar. É lógico, observa bem, porque como a igreja não é um lugar diferente, não é? Se você tá tanto fora como dentro, sempre vão ter pessoas boas e pessoas que não são, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o que define ali é a sua busca, a sua entrega para Deus. Uhum. E tendo isso em mente, a gente, que é o que falamos, né? A gente acaba buscando a Deus e fazendo renúncias. Então, quando a gente foi, a gente já sabia que a gente ia ter que renunciar a muita coisa. Sim. É lógico, muitas coisas foram acontecendo com o decorrer do tempo. Até coisas acontecendo até mesmo antes da decisão mesmo, coisa já estava acontecendo, igual para mim mesmo em relação ao álcool, foi bem antes, que assim quando eu engravidei já acabou tudo. Então, e Foi. foi o quê? 2 anos antes, né? Foi 2 anos antes. 2 anos antes. E tem um ano e alguns meses que a gente está frequentando a igreja, que a gente está buscando, que a gente está sendo ali um discípulo de Jesus. E esse podcast é exatamente para isso, é uma Sim. fé sem filtro. A gente pretende mostrar a nossa caminhada, Os nossos os nossos aprendizados, aprendizados, porque foram muitos, glória a Deus por isso, foram muitos, e estão sendo muito e ainda. estão sendo, Tem não dia acaba. que tem dia que eu vou trabalhar, eu volto todo destruído, e nem foi o trabalho. Foi a pancada que o Espírito Santo fica me dando, me Ele puxando a orelha das corrige a coisas que eu gente faço. mesmo. Quando você entrega a sua vida, né, para Jesus e você deixa assim o Espírito Santo te conduzir, se você peca ali em alguma coisa, se você erra, ele não te deixa Descansar. descansar. Não A é que nem antes mente que você fica, ó, deitava e dormia de tranquilo, não dá para não dá. descansar. E a gente tem disso mesmo, né? Porque antes a Aham. gente até brigava, discutia, assim, lógico, nunca foi nada muito grande, Não. mas a gente discutia e eu dormi. Passava até semana, às vezes, brigado, assim, conversando e tudo, mas brigado. Mas é engraçado, né? Agora, assim, incomoda mesmo. Não dá, Incomoda. hoje já não dá pra dormir e Às vezes você fala algo para uma pessoa, não foi nem algo assim tão, né, tão ruim, mas então, e o Espírito Santo te aconteceu incomoda. comigo já uma vez e eu senti assim na hora que eu falei algo, e aí eu já senti que aquele algo ali não era de mim, não era. E aí o Espírito Santo já me incomodou assim na hora, e eu fiquei me sentindo muito mal, fui pedir perdão para a pessoa que eu falei aquilo. Foi terrível, mas graças a Deus Terrível. venci, né? E o bom disso é porque a gente aprende, sabe? A gente aprende bastante. E uma coisa que eu acho bem interessante nessa caminhada é porque, assim, a cada correção que o Espírito Santo te faz, detalhe, se você ignorar isso, você não aprende. Você não aprende, mas a cada correção, a cada vez que você tiver que mudar a sua rota, pedir perdão, meu amigo, você aprende, eu vou te contar, viu? Vai doer, mas vai curar. Vai curar. E a gente está assim fazendo esse episódio mais de apresentação, contando um pouco assim por cima da nossa história, porque é por cima, gente, nossa história tem muita coisa para contar, tem Muita muito coisa. testemunho, tem muita presença de Deus. Então, muito ensinamento. Tá sendo assim por cima, né? Sem muito Sem foco, muito sem foco filtro, no que a gente é, sem sem filtro. filtro. Vai ter dias que a gente vai entrar E em assuntos sim, mais mesmo focado, assim, mais né? focado. Hoje seria mais um resumão da nossa história, nossa trajetória aqui. O que mais a gente pode falar? E olha, eu nesse tempo aqui na França, ainda mais agora nesse tempo dessas guerras, né, que estão acontecendo, a gente acaba vendo, né, que a volta de Jesus ela tá mais próxima ainda. E tanto isso aqui também é um incentivo para que você, cristão ou não cristão, que queira conhecer Jesus, ou para você que já conhece Jesus, que possa aprender e transmitir Ou às vezes você todo o seu aprendizagem. tá um pouco de férias, né? Igual sua mãe disse. É, Às vezes é você mesmo. quer se reconciliar também, né? Sem muita neura, sem muita. Como é que fala, amor? Religiosidade. Religiosidade.
Porque muitas das coisas são coisas que os homens criaram. Então, Sim, tem. Eu busque costumo. sempre conhecimento, né? Sim, tem que buscar sempre conhecer. Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos aqui compartilhando nossa vivência, Sim. lógico, com o intuito de que através desta vivência vocês possam ter que possamos ser Edificar, né? Sua vida. uma placa que aponta para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Uhum. a intenção desse vídeo é isso, é que somos uma placa de direcionamento. Sim. E para que você também possa transbordar, a gente procura levar conhecimento para vocês, conhecimento tanto da palavra como também do nosso dia a dia, porque uma vida ela é uma construção e nessa construção a gente passa por cada probleminha, meu amigo, probleminha com amizade, probleminha no casamento, probleminha no trabalho, E probleminha no nós trânsito, somos corpo, alma e espírito, né? corpo, alma e espírito. Como que chama o nome que você disse aquele dia? Tri o quê? Ai, agora eu não, Não, então deixa, pulou. não vou lembrar aqui. É, corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que tratar os três, a gente tem que alimentar os três, e cuidar dos três, né? Exatamente. Não, não precisa saber o nome, E não. interessante é porque, assim, muitas das vezes você que está nos assistindo aí, tá passando um problema na sua vida, que talvez seja uma doença do corpo. E doença do corpo a gente precisa tratar no corpo. Doença da alma a gente precisa tratar na alma. E doença do espírito aí já é afastamento de Deus, aí você tem que aproximar mesmo. Por que eu falo isso? Porque Doença do sim, tem, espírito. doença do Demônio. espírito, né? Porque o espírito, ou você está conectado ou você está desconectado de Deus. Sim. A verdade é que quando você aceita Jesus, você se conecta com o Espírito de Deus e o Espírito Santo começa a te guiar e te orientar E habitar em você. e habitar em você. Então, porque hoje em dia vemos muitas pessoas que são muito espirituais, são pessoas que têm uma conexão muito forte com Deus Sim. e muitas das vezes sofrem depressão, ansiedade ou tem uma doença no corpo, como podemos dizer, um exemplo, uma A gente diabetes tem ou que um fazer assim câncer, sabe? como uma triagem, Uma né? Uma triagem, triagem exatamente. para ir descartando as coisas, Exatamente. para saber da onde vem. Lembrando, é engraçado a gente falar, porque a palavra ela fala jejum, oração e ação, né? Você tem que ter fé nas suas orações, você tem que orar, tem Tem que que orar. buscar a Deus, você tem que jejuar, porque isso vai fortalecer o seu espírito. Uhum. E também, engraçado, que o jejum também fortalece o corpo, E que é muito também vai criar importante. ali uma intimidade com Deus, né? Uma intimidade com Porque Deus. você cria uma intimidade gigantesca com Deus, sensível à voz dele, sensível às direções. Então fica tudo ali mais fácil. É como se as vozes do mundo se desligassem, as Se vozes do desligasse, mundo e como se ficasse silenciasse, né? somente ali Deus, o Espírito Santo, né? Então, e também a gente tem o corpo. Uhum. Por isso precisamos tratar do corpo. Olha só que interessante. Muitas das vezes estamos passando. Até, ó, a gente está passando, não, mas um caso recorrente para uma mulher é a TPM, Uhum. né? Que vem todos os meses. Aí você imagina. Muita gente acha que Isso é uma alteração hormonal. sim. Aí fala assim, ah, o capiroto, sai, tá Acha que amarrado. é demônio, mas é só É uma hormônio. alteração hormonal. E é importante a gente entender isso, porque quando você entende, você consegue direcionar essa energia. A falta de vitaminas também é uma boa. Falta de vitaminas. Quando você está com falta de vitaminas no seu corpo, eu até passei por isso esses meses para trás, dá um desânimo, dá um cansaço extremo, dor de Cansaço. cabeça, muito sono. Então, são vários ali sintomas que você fala, meu Deus, por que eu tô passando? É, é uma batalha espiritual, o que que é, Senhor? Mas aí a gente vai fazendo a triagem, Vai né? fazendo a triagem. Um exemplo, aqui na França a gente tem problema com o sol. No Tem. inverno, o sol vai embora rápido e vem tarde, vem Então, a gente tem atrasado e vai muita embora deficiência cedo. de vitamina D. E a gente fica acabando com a deficiência de vitamina D, que prejudica demais o nosso corpo. Demais. O Demais, demais, humor, demais. Humor, cansaço, a gente fadiga. fica mais assim.
depressivo mesmo, mais triste, porque o Tendencioso, né? sol aparece, as pessoas começam a sorrir, elas ficam animadas em sair, elas ficam felizes, dá pra ver no rosto quando tem sol. Uhum, e daí é muito perceptível. Então, é importante também a gente aqui em casa fazemos essa triagem também. Toda vez que temos um problema, buscamos saber da onde está vindo esse problema É, e se a gente descarta, né, o corpo, se a gente corpo, descarta o né, corpo, seria ir no médico, fazer os se você está exames, fazer as saudável, coisas, está se alimentando bem, e aí vai descartando as coisas. Aí, se sobrar o espiritual, a gente vai resolver exatamente, doença no e a espiritual. alma também é um retrato das suas emoções, né? Sim. A alma é emoção. Então, Uhum. às vezes a gente ali passa muita crise de raiva, de ansiedade, de tristeza, Ou emoções emoções reprimidas, reprimidas e traumas na infância. traumas na infância que também pode ligar muito. Então, é importante sempre, por isso que eu acredito que é por isso que Paulo ele falava para que a gente tem que se autoexaminar, sempre Não, se não é autoexaminar. só na hora de tomar ceia, né? Não é só na hora de tomar ceia, é se autoexaminar todo o tempo. Por quê? Porque esse autoexame vai te acabar te mostrando ali aonde você precisa consertar alguma coisa, Uhum. né? E você pode ter certeza que o Espírito Santo ele sempre te ajuda. Quando Ele você ajuda. começa, uma coisa que eu já aprendi, você dobra o joelhinho no chão, você vai orar e quando você pede direcionamento para o Espírito Santo, ele entrega. E ele é o melhor professor também, porque, assim, muitas das coisas que eu tenho aprendido, eu não tenho, assim, um professor para me ensinar, alguém, assim, já maduro na fé para me ensinar. Meu esposo me ensinou bastante, né? Ensina ainda, Mulheres ouvem mas os teus maridos. é isso mesmo. Ele me ensina bastante, graças a Deus. Mas, assim, o meu melhor professor mesmo tem sido o Espírito Santo. O meu também. E aí, se ele vai ensinando a gente, ter se você está assistindo, tem algo curioso que você queira saber, tanto aqui da França Sim. ou sobre alguma coisa que a gente tem passado, um processo aqui de vida, de aprendizagem, Ou sobre algum ou tema mesmo espiritual tema específico, espiritual específico que se a também, gente, né, puder ajudar, a gente vem e traz também um episódio no tema. específico para isso. A gente abre um questionamento, vamos conversando sobre isso. Lógico que a gente usa sempre a Bíblia para nos direcionar É, porque hoje esse episódio é gravado, né? Mas a gente pode também fazer ao ao vivo. vivo. Sim, daqui uns dias a gente vai poder fazer ao vivo. E é isso. Cola com a gente, que Eu vocês vão tô. aprender bastante, eu tenho certeza disso, absoluta certeza. E mais certeza ainda de que eu e minha esposa vamos aprender com vocês também. Amém. Vocês vão fazer a gente se desenvolver espiritualmente e Sim, a gente vai fazer vocês também se desenvolver espiritualmente. sim. E eu tô muito feliz já com esse passo que a gente tá dando aqui agora, porque, assim, é, tanto eu quanto ele acreditavam que a gente tem um chamado, assim, é, com as redes, como é que eu posso dizer? Para falar com as pessoas pela internet e tudo. Eu mesma já tive sonhos com Deus chamando eu. E aí, na época que eu tive esse sonho, eu não sabia muita coisa espiritual, eu não sabia muita teoria. Porque, igual eu te falei, eu acho que eu vivi um pouco da prática antes de saber a teoria. E aí, aprendendo a teoria, que eu fui vendo, meu Deus, era isso, meu Deus, era aquilo. E antes de eu aprender essa teoria, né, Deus tinha me chamado já para fazer isso, e eu até perguntei assim para Deus, Senhor, como eu vou fazer isso? Se eu não sei falar a tua palavra, se eu não sei falar do Senhor, se eu não conheço, eu não conhecia, Um assim, desejo, né? já li versículos soltos assim na Bíblia, mas eu não tinha nunca lido a Bíblia, nunca tinha estudado e aí Deus já me respondeu logo na hora. Se você não sabe o que você precisa Para fazer, fazer direcionamento. aprender, né? Vai ler a Bíblia então. E aí foi assim que eu comecei. É interessante, né? Porque talvez você que esteja nos assistindo também tenha essa sede, tenha esse fogo, essa vontade de ensinar a palavra de Deus. E assim,
Posso falar, você vai fazer um curso de teologia, vai, mas eu te falo, se o Senhor Jesus te chamou, só começa. Ele vai Começa te com o que você preparar pelo tem. caminho. Muitas das vezes a gente quer começar pronto, mas você tem que entender que Jesus ele te chamou como está, Sim, que ele que vai te preparar e vai te moldar. Então, nessa caminhada, ele vai te ensinar conforme a vontade dele e o tempo dele. sim. Mas lembrando que você tem que ter a sua busca. Você tem que ter essa sede, você tem que ir atrás, você Uhum. entendeu? E tudo que a gente fala, Buscar conhecimento mesmo, porque na Bíblia, na palavra mesmo fala, né, que a falta de conhecimento, o homem perece por falta de o homem conhecimento. perece por falta de A gente não toma como verdade o que eu tô te falando, ou que qualquer outro vídeo que você vê na internet está te falando, não toma como verdade. Busque por si mesmo. Uhum. Corra atrás de conhecimento. Busque Leia a na palavra. palavra, busque aprender mesmo, estudar sobre aquilo, para você não ser Enganado. enganado. Passado para trás. Depois cria uma manipulação gigante. E Sim, aí você acaba se revoltando, e eu costumo dizer isso. Muitas pessoas se revoltam porque não buscam por si mesma. Acredita no que as as pessoas pessoas falam. falam. E que não sejamos só nós, sabe? Te falamos, tire as provas, vão na Bíblia. E se errarmos, pode colocar aí também embaixo também, porque a gente vai aprender com isso também, Sim. para que a gente possa aprender. A vida é essa aqui, é aprender, se desenvolver e melhorar cada dia mais. A gente está aqui para melhorar, acredito que vocês que estão nos assistindo também estão aqui para melhorar e esse é um intuito. Uhum. Fé sem filtro. Fé sem filtro. E a gente está muito feliz também. Essa questão de comece com o que você tem, né? Nós mesmos somos um exemplo nisso, Sim. porque a gente já tinha, assim, algumas coisas, igual eu tinha dito antes, porque eu já gravo alguns vídeos, meu esposo já gravou alguns vídeos também, mas a gente está aqui com um telefone, um tripézinho, né? Os microfones, a gente já tinha comprado, já tinha muito tempo também. E é isso, a gente está começando e acredito que Deus vai abençoar muito, porque Ele está na frente, né? Então acredito que Ele vai abençoar muito, tanto a gente como vocês que estão aí Nos que nos nos ouvindo. acompanha. Isso aqui é uma semente. É, A verdade é que isso aqui é uma semente. que seja também É, de exemplo para vocês, que querem que possamos começar. servir de exemplos para vocês que querem começar, que querem fazer algo diferente, que sente que tem um chamado assim de Deus. Não importa, às vezes não é na internet, né? Mas não importa a área. Porque muitas das vezes vocês vão ter. Quando Deus te dá um propósito, Deus te dá um chamado, é difícil como você vai dizer para outra pessoa que tem um chamado totalmente diferente do que Deus te chamou para fazer, Sim. percebe? Então, eu costumo dizer o seguinte: o propósito da mão não é o propósito do pé. Se você foi Uhum. chamado para a libertação, você dá a libertação. Se você foi chamado para a palavra, você dá a palavra. Se você foi chamado para ensinar a fazer riqueza, você foi chamado para ensinar a fazer riqueza. Se você foi chamado para governar uma nação, você foi chamado para governar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o teu propósito é só você e Deus que vai entender. Uhum. Se tudo ali tiver debaixo do direcionamento de Deus, vai firme. Não foque nos erros dos outros. Sim. Foque nos acertos. Busque o melhor que as pessoas têm. Aprenda a amar Tem um pessoas. olhar de amor com todas as pessoas, principalmente aquelas que erraram com você ou que estão errando com você, né? Tente sempre se perguntar como Jesus agiria naquela situação, como Jesus olharia para aquela pessoa, como Exatamente. Jesus resolveria aquilo. Isso. Ajuda bastante a gente se Ajuda perguntar isso. bastante. Às vezes você não vai saber resolver mesmo, e tá tudo bem. Uhum. A gente aprende assim. Não soube resolver agora, tá tudo bem. Vai aprendendo com o tempo. Esse é um episódio piloto.
É um episódio piloto. que estamos apresentando, falando um pouco sobre nós, sobre o que A gente passamos falou aqui um aqui. pouquinho de tudo, né? Assim, não aprofundamos em nada, foi picado mesmo, um pouquinho de cada coisa. Para vocês conhecerem um pouco da gente e espero que vocês continuem aqui, né? Espero que vai ser um canal novo, uma família nova. Ainda Família não temos nova. ninguém, mas com fé em Deus, vai chegar em quem tiver que chegar. E a intenção disso aqui é ser uma semente lançada. Na palavra de Deus fala assim que a nossa boca ela tem poder de abençoar e amaldiçoar. Uhum. Que isso aqui seja um canal de bênção, que possa Bênçãos. abençoar vocês, que seja uma Uhum. semente que venha dar frutos Sim. e que seja um canal de encorajamento para você também que quer começar a gravar vídeo, a falar sobre a sua A sua vivência, experiência, sua né? experiência com Deus, o que você tem passado, o que você tem vivido, porque isso sim que é o que vai ajudar as outras pessoas e que você entende que é uma semente. Uma vez lançada, não tem como, vai te dar frutos, que seja uma boa semente. Sim. E é isso, gente. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Fé sem filtro. Fé sem filtro.